Olá, pessoal! Prontos para mais uma aula? Hoje a gente vai estar falando sobre a teoria das relações humanas, bem como seu surgimento. Bom, pessoal, essa teoria das relações humanas, ela surgiu nos Estados Unidos como consequência das experiências de Hawthorne, que foi desenvolvida por Elton Maia e seus colaboradores. E ela foi basicamente um movimento de reação e oposição à teoria clássica da administração. A origem das relações humanas ele se dá pelos seguintes motivos. Primeiro, a necessidade de humanizar e democratizar a administração, ou seja, a necessidade de livrar a administração dos conceitos rígidos e mecanicistas da teoria clássica e ajustar ela aos novos padrões de vida do povo americano. E seguindo essa linha de raciocínio, a teoria das relações humanas, ela mostrou ser uma teoria, digamos que democrática, né? E americana, voltada para democratização daqueles conceitos administrativos. Outro motivo foi o desenvolvimento das ciências humanas, tais como a antropologia, filosofia, sociologia e também a psicologia, que teve uma influência intelectual considerável. De fato, as ciências humanas elas serviram para expor as inadequações dos princípios da desumanização da teoria clássica. Na realidade, ela foi uma oposição àquela teoria que via o ser humano como ser robotizado, que era só produção, 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 e como se um ser que trabalhasse somente pelo valor remunerativo e não tivesse uma preocupação com o seu intelecto. Esse era a teoria clássica. Aí, a partir de quando surgiu essa teoria das relações humanas, passou-se a ter um novo olhar. O ser humano ele passou a ser considerado uma pessoa que necessita de relações sociais, que necessita de uma adequação no ambiente favorável, que tem seus anseios e que, unido a isso, ele pode trabalhar em prol da organização, só que a organização precisa ter um novo olhar acerca dos anseios desse funcionário. Então, pessoal, voltando a nosso conteúdo, que é sobre a evolução dos desafios da gestão de pessoas nas organizações, o Chiavenato, ele dividiu a nossa administração como 3 eras, como se ela tivesse acontecido em 3 eras, que é a era da industrialização clássica, a era da industrialização neoclássica e também a era da informação. Mas, professor, qual a diferença de uma para a outra? Bom, pessoal, com relação à era da industrialização clássica, ela foi um período que a cultura organizacional estava voltada para o passado e para a valorização e conservação das tradições. As pessoas eram consideradas recursos de produção. E aí foi nessa época que surgiram departamentos de relações industriais e de pessoal, que eram destinados a fazer os empregados cumprir as exigências e as normas organizacionais, que foi em oposição a essa era da industrialização clássica que surgiu a teoria das relações humanas. O Chiavenato, 2012 também, ele apontou que houve uma outra era, que foi a era da industrialização neoclássica. Já na era da industrialização neoclássica, que foi o período que compreendeu as décadas de 1950 a 1990, ela já foi, de certo modo, substituída pela teoria neoclássica de administrar em si, onde esse modelo burocrático ele foi redimensionado pela teoria estruturalista. E a teoria das relações humanas foi substituída pela teoria comportamental. Com relação à era da informação, segundo o Chiavenato, teve início em 1990 e ela acontece até os dias atuais, que foi uma época de que acontece, como vocês podem perceber, em comparando com o atual, mudanças rápidas e inesperadas. E teve um grande desenvolvimento e passou a influenciar o comportamento das organizações em relação às pessoas. Como a gente pode perceber, essa era da informação, as empresas elas têm que sempre estar
correndo atrás da inovação, ela precisa fazer uso das tecnologias não como vantagem competitiva, mas sim como próprio meio de sobrevivência. As empresas precisam estar antenadas que a cada dia surgem novos recursos, novos anseios por parte dos clientes, e as empresas precisam estar preparadas para trabalhar isso daí. Então, o setor de recursos humanos ele tem a seguinte responsabilidade: criar uma infraestrutura organizacional por meio da excelência nos serviços oferecidos e da eficiência dos processos administrativos, com a atuação do gestor e de pessoas. Cabe esta área de recursos humanos estar estimulando a contribuição dos colaboradores, o comprometimento e a capacitação quando necessário. E na função administrativa, os profissionais de recursos humanos, eles criam e desenvolvem processos para contratação, avaliação, treinamento dos funcionários. E assim, pessoal, a gente vê o quanto é importante essa área de recursos humanos para o bom desenvolvimento e empenho da organização. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Eu convido vocês a ler o resumo e a realizar as atividades que estão dispostas no ambiente virtual de aprendizagem. Abraços e fiquem com Deus.